O Brasil não perdeu talento, o Brasil perdeu a fé. E quando o país inteiro para de acreditar, o futebol vira julgamento. O Brasil já viveu esse filme. Em 2002, a torcida duvidou. A seleção chegou pressionada e o mundo viu um renascimento que parecia impossível. Em 2026, a mesma sombra está de volta, e a história atual de alguns jogadores de várias posições diferentes, seja de ataque ou defesa, são bem parecidas com as de craques de antigamente. Eu vejo o futuro repetir o passado. Em 2002, o Brasil tinha um camisa 9 que carregava cicatrizes no joelho e um país inteiro com medo de acreditar de novo. Em 2026, Neymar aparece no mesmo lugar simbólico. O talento é óbvio e a pergunta é física. Mas não para por aí. Outros jogadores também estão em momentos parecidos, como as de craques do passado antes da Copa. Endrick, Antony, Rafinha. Pois é, a lista é grande. E o paradoxo fica ainda mais cruel quando você olha para o caminho até a Copa. Em 2002, a classificação saiu com dificuldade, na base do último suspiro. Enquanto o país desconfiava do próprio time, a situação foi caótica. As eliminatórias se arrastaram com troca de comando, turbulência e um país olhando para a seleção como quem olha para um gigante cansado. E quando a matemática apertou, a classificação virou o último ato. No dia 14 de novembro de 2001, na rodada final, o Brasil precisou vencer a Venezuela e venceu por 3-0. A cena não teve aura de celebração eterna, teve cara de alívio, teve cara de time que escapou. Para 2026, a sensação se repetiu. O Brasil não atravessou as eliminatórias como dono do mundo. Ele atravessou como quem precisava provar, jogo após jogo, que ainda sabe ser o Brasil. Teve tropeços que viraram manchete, teve noites que viraram debate nacional e teve feridas abertas em jogos que o Brasil não costumava perder desse jeito. Em 26 de março de 2025, a seleção sofreu um 4-1 para a Argentina em Buenos Aires, um resultado que aumentou a pressão e expôs fragilidades de um ciclo inteiro. A vaga finalmente se confirmou perto do fim do caminho, em 10 de junho de 2025, onde o Brasil venceu o Paraguai por 1-0, em São Paulo, com gol de Vinícius Júnior e garantiu matematicamente o lugar na Copa do Mundo de 2026, com 2 rodadas de antecedência. Não foi um carimbo tranquilo, mas a pergunta, afinal, é simples e assustadora. Se os sinais estão rimando, será que o final também vai rimar? Primeiro, o joelho, porque algumas Copas começam antes mesmo do apito inicial. Em 2002, Ronaldo Fenômeno carregou o peso de um trauma que tinha parado o planeta do futebol. Ele rompeu o joelho, voltou, caiu de novo e mesmo assim chegou ao Mundial como a maior incógnita do elenco. O Brasil não discutia a sua escalação, discutia a fé. E quando a bola rolou, Ronaldo transformou dúvida em veredito. Ele foi o artilheiro do torneio com 8 gols, incluindo 2 na final. Ele encerrou a Copa do Mundo como uma história de renascimento escrita em chuteira. Já em 2026, Neymar viveu um ponto de contato perigoso com essa narrativa. Ele estendeu seu contrato com o Santos até o fim desse ano mirando a Copa, mas chegou a este momento após uma artroscopia no joelho no mês passado. Ele não veste a camisa da seleção desde 2023, e agora a regra é simples e cruel, só volta se estiver inteiro. O paralelo não é técnico, é simbólico. Em 2002, o Brasil esperou o corpo de Ronaldo responder para liberar a esperança do país. Em 2026, o Brasil olha para o corpo de Neymar e faz a mesma pergunta, só que com menos paciência, mais julgamento e mais barulho ao redor. E se o destino da seleção estiver, mais uma vez, preso a um joelho antes de se prender a um esquema tático? Agora, a França. Em 2002, Ronaldinho apareceu como faísca que ninguém conseguia controlar. Ele ainda era um menino no PSG, mas já jogava como se o mundo fosse pequeno demais. Contra a Inglaterra, ele virou cena de cinema, um jogo duro, uma seleção pressionada, então uma cobrança de falta que virou lenda. Porque foi metade genialidade, metade ousadia, metade loucura, tudo ao mesmo tempo. Foi ali que o planeta entendeu que aquela Copa não era só sobre sobreviver, era sobre revelar um novo protagonista. Em 2026, Endrick ocupa esse lugar de promessa com um cenário bem parecido. E isso é o detalhe que arrepia. O Lyon anunciou o empréstimo do atacante até o fim da temporada europeia, em 30 de junho de 2026. Ele está na França para ganhar minutos, continuidade e casca, exatamente o tipo de laboratório que transforma a promessa em jogador de Copa. O paralelo aqui não é dizer que Endrick será Ronaldinho, o paralelo é o peso da função. Em 2002, Ronaldinho foi o inesperado que virou chave emocional. Em 2026, Endrick é o nome que a torcida usa para imaginar o futuro quando o presente parece instável. É o mesmo mecanismo psicológico do país. Quando a confiança quebra, a esperança procura alguém novo para carregar. E se 2026 estiver esperando um garoto na França para acender a seleção no momento exato? Agora, o Real Betis.
E aqui, a coincidência fica quase insolente, porque a camisa verde e branca volta para o roteiro como se fosse um cenário fixo. Em 2002, Denilson era esse personagem, ponta veloz, driblador, elétrico, um jogador que vivia de 1 contra 1, que acelerava o jogo como quem puxa o público pelo colarinho. E havia um símbolo a mais. Ele tinha virado o jogador mais caro do mundo quando o Betis quebrou o recorde para contratá-lo em 1998, e carregou a contradição de ser espetáculo e cobrança ao mesmo tempo. Na Copa, ele foi arma de desordem. Entrava para bagunçar defesas cansadas, para mudar o ritmo, para colocar o adversário em pânico com um único drible. Em 2026, Antony aparece no mesmo clube e no mesmo arquétipo. Ele está no Real Betis e virou a contratação em definitivo depois de um período de empréstimo, num acordo que a imprensa tratou como movimentação importante, com valores relevantes e expectativa de protagonismo. O ponto do paralelo não é dizer que ele repetirá Denilson, é que o Brasil volta a olhar para um ponta do Betis e imagina impacto em Copa, como se a história insistisse em usar o mesmo palco para o mesmo tipo de personagem. Um jogador de explosão, de corte seco, de gesto rápido, capaz de transformar um jogo travado em caos. E se o Betis não for cenário aleatório, mais uma pista de que a história deixa para quem aceita enxergar. Agora, a Roma, e aqui o roteiro encosta na liderança. Em 2002, Cafu não foi só o lateral direito, ele foi a imagem do comando. Ele era o capitão, era a voz, era a estabilidade numa seleção que vinha de turbulência. E quando o Brasil levantou a taça, Cafu virou uma das cenas definitivas da Copa, no centro do pódio, carregando o título como quem carregava uma nação que precisava voltar a acreditar. A Roma era parte desse símbolo. Cafu jogava no clube italiano naquela época, e por isso o nome dele circulava na Europa como referência de elite e constância. O lateral não era coadjuvante, ele era o eixo. Em 2026, Wesley virou assunto em lógica parecida. A Roma anunciou sua contratação em definitivo, destacando que ele já tinha mais de 100 jogos pelo Flamengo, jogava como ala e já tinha estreado pela seleção principal em março de 2025. Isso cria uma pressão específica, porque lateral direito no Brasil não é sua posição, é herança. É comparação automática, é pergunta diária. Será que ele aguenta a camisa? Em 2026, Wesley entra no corredor onde qualquer oscilação vira manchete. Qualquer acerto vira esperança e qualquer erro vira sentença. E se o Brasil estiver, mais uma vez, tentando reconstruir confiança, começando pelo lado direito, exatamente como fez quando tinha um capitão na Roma, agora o Barcelona, o clube que, para o brasileiro, sempre carregou um selo invisível de grandeza. Em 2002, Rivaldo era esse selo. Ele tinha sido eleito o melhor jogador do mundo em 1999 vestindo a camisa do Barça e chegou ao Mundial como peça de elite. Rivaldo não foi só talento, ele foi segurança. Ele era um jogador que dava ao Brasil a sensação de que ainda existia autoridade técnica no topo do futebol europeu. E dentro de campo, ele não foi figurante. Ele fez parte do trio que marcou aquela Copa, com Ronaldo e Ronaldinho. A síntese perfeita do Brasil que renasceu. Os 3 R's. Em 2026, Rafinha ocupa esse lugar de termômetro moderno. Ele está no Barcelona, é usado em jogos grandes e aparece como um dos destaques do ciclo recente, falando abertamente sobre pressão e expectativa de Copa. Não é exagero dizer que ele merecia estar entre os 3 melhores jogadores do mundo na última temporada. E o paralelo aqui é psicológico. Em 2002, Rivaldo no Barcelona significava garantia de nível mundial. Em 2026, Rafinha no Barcelona vira sinal de que o Brasil continua produzindo um jogador de protagonismo no maior palco. E quando a seleção vive desconfiança, ela sempre procura esse tipo de prova externa. Alguém no topo do futebol europeu para dizer, sem palavras, que o Brasil ainda pertence à elite. Fora tudo isso, ainda temos o Estevão, do Chelsea, que foge de todo esse padrão. Ele é sangue novo, que não sente pressão e já se tornou um craque pela Inglaterra. É alguém que os brasileiros confiam que trará algo de diferente jogo após jogo. Agora respira e olha o contexto que amarra tudo isso. Em 2002, o Brasil não atravessou as eliminatórias como dono do continente. O time perdeu 6 jogos, não liderou a tabela e carregou uma campanha bem mais instável do que a camisa sugeria. Em 2026, a sensação de turbulência também apareceu, com jogos de pressão e resultados que alimentaram o debate, inclusive uma derrota pesada para a Argentina, que virou manchete global e aumentou a cobrança. A classificação só se confirmou perto do fim, com a vitória sobre o Paraguai já no trecho final do caminho. Carlo Ancelotti será o responsável por fazer toda a engrenagem funcionar, seja repetir o passado ou impressionar com algo novo e futuro. O prazo é curto, a Copa é logo ali, e é aí que o paradoxo revela o rosto. Porque os nomes rimam, os cenários rimam, as dúvidas também. E quando o Brasil olha para 2002, ele não vê apenas um título, ele vê uma receita de sobrevivência. Crise, desconfiança, pressão e um elenco que respondeu quando ninguém mais acreditava. Coincidência? Ou a história está montando peça por peça, com o mesmo tipo de teste para 2026? Será que 2026 repetirá 2002? Comenta a sua opinião aí embaixo e me conta. Eu sou o Gustavo Marques, tô ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal.
Um abraço a todos e até o próximo vídeo.